Abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 9 ao 16. Livro de Efésios, capítulo 4, glórias a Deus, do versículo 9 ao 16. Deixa eu ajeitar minha gravata, entendeu? Deixa eu ajeitar minha outra gravata. Pronto, agora sim. Os irmãos já acharam? Quem achou, diga um amém aí. Quem não achou, diga misericórdia. Livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 9 ao 16. Nós vamos falar sobre o ministério. Entendeu? Que para estar no ministério não é quem merece, não. É quem Deus chamou à luz das Escrituras. Hoje você vai saber a verdade. Glórias a Deus. Hoje você vai saber a verdade. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? O meu compromisso aqui é com a verdade. Então, abra suas Bíblias aí, glórias a Deus, e vamos à mensagem da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Vamos lá. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 9 a o 16. Efésios, capítulo 4, do versículo 9 ao 16. O tema dessa mensagem é o ministério de Deus. A Igreja de Jesus Cristo firmada no Espírito Santo, à luz das Escrituras. E a leitura bíblica é Efésios, capítulo 4, do versículo 9 ao 16. Vamos ler? Vamos entender o que o papai quer falar conosco hoje? Vamos lá. Ora, isto, ele subiu. Que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganaram fraudulentamente, antes seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora eu vou repetir o tema-chave que foi para esta mensagem. O tema-chave, o ministério de Deus. Aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Eu vou fazer uma pequena apresentação e logo após entrar na revelação de Deus.
para que não fique dúvida nenhuma do que vai acontecer aqui, porque eu gosto de ser transparente com os meus ouvintes, com as minhas ouvintes e com os meus espectadores, porque eu sei que vocês confiam no ministério que Deus me deu. Confia tanto que ali eu já estou chegando a quase 10 mil espectadores me assistindo nesse momento. Vamos lá então? Glórias a Deus. Vou me apresentar. Glórias a Deus. O meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Fui levantado para o ministério há mais de 10 anos. Me converti há mais de 20 anos. Vou fazer a apresentação agora melhor. Aceitei Jesus em 1996. Me batizei pelas águas batimais em 1997. Em 1998, o Deus de Israel, através de Jesus, com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo, me matriculei, me inscrevendo, agora vai, na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, glórias a Deus, Seminário de Brasília. Fiz uma extensão em Madureira, glórias a Deus, está aqui, ó. Fiz uma extensão em Madureira, por isso que hoje eu estou madurinho, glórias a Deus, descendo a madeira, falando a verdade, glórias a Jesus, glórias a Deus. Sou formado por essa Academia Teológica de Brasília, orientado assim pelo Espírito Santo, e prego o Evangelho até o dia de hoje. Eu prego o Evangelho há mais de 10 anos, irmão. O que mais tem é registro meu nas minhas mídias sociais e redes sociais. Já preguei para mais de 1000 mensagens, irmão. Para mais de 1000 mensagens. Então não tem como eu agora, depois de velho, com o pé quase na cova, cair em contradição. Aceitar esses ministérios mentirosos que está acontecendo aí. Vamos à revelação de Deus. Glórias a Deus. Deus vai falar aqui hoje, hein? Com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui. E mais, redes sociais e mídias sociais para mim é para falar a verdade. Que hoje nós vamos curtir a salvação das almas. Vamos comentar e revelar Jesus nas Escrituras. Vamos compartilhar isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, as Santas Escrituras. Como diz o hino da harpa, são as Santas Escrituras que nos revelam é Jesus. Vamos falar da Palavra de Deus. Use todos os meios e mecanismos possíveis. Grave um vídeo e poste aí você pregando ou dando testemunho. Grave o áudio e compartilhe falando de Jesus. Tire uma foto e poste nas redes sociais, mostrando que teu Deus é Deus dos deuses. Que tudo seja para a glória de Deus. Use os correios eletrônicos, o e-mail, o Gmail e o Hotmail. Sabe por causa de quê, meus amigos e minhas amigas? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para fazer. Porque no dia de hoje é uma maravilha dos céus. É uma glória neste lugar. Maravilha dos céus. Deus é fiel. E como diz no Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e povos. Vamos lá. Quando ele diz aqui na Bíblia Sagrada, ora isto, ele subiu. Que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus Cristo não é desse mundo, nunca foi. Ele veio do céu para cá. Assim como a sua palavra foi revelada do céu para nós, para que nós venhamos a se espelhar. Aí diz ainda, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E todas as coisas foram cumpridas, irmão.
Já desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje, todas as profecias se cumpriram. E uma das profecias mais profundas que vai se cumprir agora é o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. O que nós, meus irmãos, o que nós, minhas irmãs, não devemos aceitar é essa mentirada que está se espalhando por aí. O que eu quero dizer com isso? No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda que vinha um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, além de que já está posto, seja anátema. Ele está falando de anjo do céu, não é nem do inferno. Aí se você vai para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim: vigiai e orai, porque já é os últimos dias, porque muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha a gravidade das coisas, meus irmãos. Olha a gravidade das coisas. Aí, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, diz que nos últimos dias também, anunciando ainda, muitos se introduzirão no meio do povo e implantarão heresias de perdição e falsas doutrinas. Não é isso que está acontecendo agora? Quando eles levantam as sacerdotisas de Aserá, ou as pastoras, ou as presbíteras, entendeu? Ou as bispas, ou as apóstolas, isso não são falsas doutrinas? São falsas doutrinas, porque Deus só outorgou, só autorizou esses ministérios aos homens, não foi às mulheres. E como, irmão, provar isso? Está na Bíblia aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E não fica só aqui não, irmão. Se você entrar em toda a Bíblia, você vai ver a repreensão que Deus só autorizou esse ministério aos homens. Aí eles falam, não, mas o Paulo estava falando sobre a cultura, não era cultura. Paulo, quando ele começa a falar, ele remete ao Éden, ele remete direto à lei. Glórias a Deus. Ele não remete à cultura da época. O que está acontecendo hoje é que muitas deixaram o seu ofício de rainha do lar para ser orientada pelo espírito de Jezabel. É isso que está acontecendo hoje, meu amigo e minha amiga. E, infelizmente, muitos que já perderam a visão do céu, porque para muitos igreja agora é pequenas igrejas, grandes negócios, eles estão aprovando isso sem a autorização do Altíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Tudo aquilo que está fora da Bíblia vai condenar o ser humano ao inferno. Se você for lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, você vai encontrar a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Jezabel e a sinagoga de Satanás. Só que nós estamos vendo hoje que a doutrina hoje está muito pervertida. Se você não lê a Bíblia, irmão, você vai ser enganado. Você vai pensar que o certo é errado e o errado é certo. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Glórias a Deus. Está tudo fora da ordem. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 3, diz assim: Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher. E a mulher é a cabeça dos filhos. Só que quando eles revertem essa ordem, até numa ordem ministerial invertida, ele está dizendo, a mulher é a cabeça do varão. O varão é a cabeça dos filhos. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. Isso que está acontecendo, minhas irmãs. Não existe, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, ministério pastoral feminino. Isso é uma invenção do homem. E Deus vai cobrar duramente no juízo final todos eles que concordaram com isso. Glórias a Deus. Eu quero que você me prove
Quero que você me prove. Do Gênesis até Malaquias. Me prova aí. Do Gênesis até Malaquias. Que Deus aprovou. Ou que você me prove. De Mateus até Apocalipse. Que Jesus ou o Espírito Santo aprovou isso. Não tem respaldo nenhum na Bíblia. O que está acontecendo é a invenção dos homens. Até o versículo de Provérbios é distorcido. Quando diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Quando diz ali, é o lar, não é a igreja. É você edificar a sua casa como? Cuidando bem do marido, cuidando bem dos filhos, cuidando bem da casa. Quando você deixa a sua casa e confunde com a igreja, você já está fora do reino dos céus. Glórias a Deus. Aí se cumpre na sua vida, por causa da sua rebeldia, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Essa palavra é para você, que diz assim, ó, mulheres nécias, carregado de pecados, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade e ficam usando o nome do Senhor em vão. Porque sabe que Deus não aprovou esse ministério que você tem, porque ministério pastoral feminino não existe, ministério de pastora não existe, bispa não existe, presbítera não existe e muito menos sacerdotisa não existe. Isso é invenção do homem. Está bem claro aqui na Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado, porque você está entrando numa furada, entendeu? Você está entrando você está assumindo um algo ou pegando um cargo que não é para você pegar. Ah, mas é proibido a mulher falar. Não, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode ensinar as mulheres mais novas, conforme está escrito. Você pode ser anunciadora da ressurreição, como aquela mulher, Jesus falou, vai lá e anuncia o meu discípulo que eu ressuscitei. Agora, você não foi chamado para ter cargos eclesiásticos na igreja, para ser pastora, para ser presbítera, para ser bispa ou sacerdotisa, porque não há respaldo bíblico. Agora eu quero que você me prove, estando na Bíblia. Eu quero que você me prove, estando na Bíblia, no Antigo Testamento. Esse é um pensamento importantíssimo, para você se libertar de uma só vez. Eu quero que você me prove na Bíblia, do Gênesis até Malaquias, aonde é que está escrito uma sacerdotisa que o Criador Deus de Israel mandou levantar, para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Ah, Débora era juíza, não é cargo eclesiástico, é profissão, profissionalismo. A Ruth, trabalhadora do campo. A Esther, rainha. A Uda, profetiza. Qual dessas que você citou aí foi convidada para ser sacerdotisa, para estar direto no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés? Nenhuma delas. Tá? Se você for ver desde o Gênesis até Malaquias, Deus confiou o sacerdócio só aos homens. Até se levantou algumas mulheres com dons extraordinários, mas dons é diferente de cargo eclesiástico, tá? Não confunde não, porque no livro de Romanos está escrito, os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. Se fosse assim, então era para levantar um jumento a pastor, porque na hora que o jumento teve que falar, advertir ou profetizar, entenda como você achar melhor, ele repreendeu Balaão. E quando teve que se silenciar, ele se silenciou, tá? O jumento ficou quieto. Mas vocês estão passando do limite. Entendeu? Já chegou o momento do silêncio de vocês e vocês estão extrapolando. Está extrapolando tanto que num congresso aí famoso aí,
Todo mundo passou vergonha. Uma mulher chegou e falou lá que os pastores estão acoitando coisa errada na igreja. Onde, irmão? Eu estou nas Assembleias de Deus há mais de 20 anos, eu nunca vi isso acontecer. Quando a gente descobre alguma coisa errada dentro da igreja, é a exclusão na certa. Não tem negócio de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Entendeu? A gente aqui disciplina na hora. Aí essa mulher vai lá e conta uma mentirada dela e fica um montão de ignorante batendo palma. Entendeu, meus irmãos? Então, muito cuidado. Assim como tem uma aqui, uma tal de pastora, que não é pastora coisa nenhuma, falou que teve uma revelação que foi lá no céu e viu um monte de anja rosinha. Um monte de anja, com os anjos lá, até dançando, I love you. Onde isso, irmão? Ela está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque o próprio Jesus, quando foi questionado acerca de um casamento, que 7 homens casaram com a mesma mulher. O primeiro casou, morreu. Aí veio o segundo, casou, morreu também. Veio o terceiro, o quarto e o quinto, morreu todo mundo. Poxa, esses irmãos tinham que pelo menos abrir a cabeça, né? Tá vendo que a mulher coveira, irmão? Tá enterrando todo. Tu vai casar com uma mulher dessa, mulher coveira? Tem que sair fora de uma mulher dessa. A mulher tá enterrando todo mundo. Aí por último morreu a mulher coveira, que enterrou a família inteira. Aí vem os escribas e fariseus. Jesus, no reino dos céus, aquela mulher vai ser esposa de qual homem? Porque com todos eles ela casou. Aí Jesus baixou a cabeça. Ai, que ignorantes. Lá no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque todos vós sereis igual aos anjos. Se Jesus falou que todos vós sereis iguais aos anjos, é porque lá no céu não tem anja, só tem anjo. Por isso que eu falei que o ministério sacerdotal, e o ministério pastoral, e o ministério bispal foi dado só aos homens, não foi dado às mulheres. O que está acontecendo hoje é um espírito de rebeldia. É isso que está acontecendo. Meus irmãos, vocês precisam ler mais a Bíblia. Porque lá nas Escrituras Sagradas está escrito que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não sai aceitando qualquer coisa sem ter respaldo bíblico, não. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Não sai aceitando, não. Vamos lá, então. Vamos para o desafio, então. Vamos para o desafio. Me prova aí na Bíblia, onde é que está escrito do Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, que Deus levantou uma sacerdotisa. Você não vai conseguir provar porque não tem. Agora vamos para o Novo, então. Me prova aí no Novo Testamento, então, de Mateus até Apocalipse, uma pastora que Jesus levantou, uma pastora, uma bispa, uma presbítera. Me prova aí na Bíblia. Não tem, porque Deus não levantou sacerdotisa e nem Jesus levantou pastora nenhuma. Entendeu, meus amigos? O que está acontecendo é um ministério de mentira. Não pode não, irmão. À luz das Escrituras, não. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? E agora, o que eu faço? Sai fora dessa mentira. Se quiser ir para o céu. E se quiser também aumentar o seu tempo de vida. Irmão, vou entregar tudo aqui hoje, hein? Deus vai falar aqui hoje, hein? Glórias a Deus. Deus vai falar aqui hoje. Se você vê as cartas da palavra de Deus, você vai ver que está tudo ali bem documentado, escrito, irmão. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz para não colocarmos outros fundamentos. E em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: ainda se viu um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, seja anátema. Que outro evangelho é esse que vocês criaram isso? Eu vi também recentemente um pastor num podcast dizendo assim, e antigamente ele era contra, mas o dinheiro fala mais forte hoje. Se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia não permite, por que não fazer? Vamos fazer.
E ele começou a levantar um monte na igreja dele. E detalhe, cheio de homem na igreja dele. Entendeu? Então esses homens podem esperar sentado, que eles nunca vão ser chamados para o ministério. Porque o modismo agora tá ficando, tá melhor o modismo. Foi como os amigos meus vieram me procurar. Que eles foram silenciados nas igrejas. Eu vou entregar tudo aqui hoje, tá? Aí os amigos meus vieram me procurar. Irmão, colocaram a gente no banco, sem motivo, não estão dando mais oportunidade. E consagraram lá um monte de mulher, pastora, presbítera, bispa. E a gente está no banco, a gente não tem mais oportunidade. Eu falei, vocês não discerniram não, olha? É o modismo do que está acontecendo agora. Entendeu? Nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Entendeu, meus amigos? Jesus está voltando. O que a Bíblia diz nos últimos dias? O que vai acontecer dentro da igreja? E há de ser que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E ainda diz assim, ó, ainda se viu um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, seja anátema. Nós já estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Quantas doutrinas pervertidas já está aí? No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim, ó, a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, nunca entrarão no céu. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Ah, mas elas são usadas poderosamente na mão de Deus. Isso aí não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer nada. O que diz lá em Mateus? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome nós profetizamos, falando mistério, curando o enfermo, expulsamos até os demônios, e o Senhor nos vai rejeitar? Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Entendeu? Mas vamos continuando. O que está acontecendo hoje são as doutrinas pervertidas que já estão em muitas igrejas. Seitas, heresias, já está tudo predominando em muitas igrejas. Estão trocando o certo pelo errado, o errado pelo certo. E quando alguém se levanta para mostrar a verdade e fala, ó, isso aí está errado. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Eles são logo silenciados. São colocados no banco. Não tem mais oportunidade. Não pode fazer mais nada dentro da igreja. Irmão, a Bíblia é bem clara. Irmã, a Bíblia é bem clara. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos voltar lá. No livro de Números, capítulo 11. Vê lá, está escrito lá, no livro de Números, capítulo 11, versículo 11 ao 36. Moisés estava fadigado, estava cansado. Ele já não estava mais aguentando. Aí Moisés virou para o céu e falou, Senhor, o que eu fiz contra ti para ter esse fardo todo no meu ombro? Aí Deus entendeu Moisés. Aí o que Deus falou para Moisés? Moisés, consagra Zípora, tua mulher sacerdotisa, e aproveita e consagra Miriam, também a sacerdotisa. Foi isso que Deus falou? Foi? O que Deus falou com Moisés? Para você ver que a regra certa sacerdotal é só aos homens que Deus concedeu. Moisés, meu filho, levantai 70 anciões, homens de boa reputação, marido de uma mulher só. Trazei-o a eles a você, levantai a mão, orai por eles, que o poder que está sobre você, Moisés, vai ser derramado sobre eles, e eles te ajudarão nessa obra árdua. Só para você entender, hein? Para você ver como é que as igrejas estão tudo fora. Mas vamos lá, continuando. Moisés orou os 70 anciãos. E todos eles tiveram o poder de Deus que estava sobre Moisés, foi derramado sobre eles também. E eles ajudaram Moisés na obra. Foi levantada alguma mulher ali? Para o sacerdócio? Não foi. Entendeu, meus irmãos? Aí você está lá no Antigo Testamento. Aí você vem no Novo Testamento. Paulo começa a dizer com Tito assim. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Ô Tito,
obreiro Tito, vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, e nomeais ancião para a obra de Deus. Ele não mandou nomear mulher nenhuma. O apóstolo Paulo ordenou a Tito, ao obreiro Tito e a outros obreiros, para nomear homens para a obra, para administrar, para dirigir a obra de Deus. Eu estou na Bíblia, tá? Não saí da Bíblia, não. Quando sai fora disso, em que uma igreja levanta uma sacerdotisa, uma pastora, uma bispa ou uma presbítera, já está fora do reino dos céus, irmão. Porque essa não é a ordenança de Deus. Você está dizendo que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo errou, e você está querendo ensinar os céus como é que se faz. Então é um erro gravíssimo dentro das igrejas evangélicas. É um erro teológico, é um erro bíblico e é espiritual. E não tem aprovação de Deus. Não, irmão, elas estão sendo usadas poderosamente. Por isso que eu levantei. O cargo é teu, pastor. Deus mandou levantar homem, não mulheres. Deus te deu um cajado, não uma cajada rosa. Você está pecando diante de Deus quando você faz isso. E Deus vai te cobrar no juízo final. E olhe lá se isso não te impedir de entrar no reino do céu. Ainda tem isso. Porque Jesus repreendeu os fariseus, os saduceus e os herodianos, dizendo assim: vocês nem entram no céu e está impedindo o povo de entrar também. É muito grave isso que eu estou falando. E eu estou falando para o vosso bem. Isso porque Deus vem falando comigo e me cobrando direto para tocar nesses assuntos. Glória a Deus. Vamos lá na Bíblia, na mensagem onde nós estamos, aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Você não vê aqui em momento nenhum Paulo ordenando, ou um dos apóstolos de Cristo ordenando para nomear mulheres, pastoras, bispa ou presbítera. Não tem. Mas, irmão, o que está acontecendo agora? Fora da direção o espírito de rebeldia. Últimos dias, Jesus está voltando. Entendeu? Mas vamos continuando no raciocínio. Vamos continuando. Ah, mas irmão, mas a Bíblia diz que o derramamento do Espírito vem sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Não confunde, meu amigo e minha amiga, dons e vocação. Dons e vocação é diferente de cargo eclesiástico. Se para o ser humano que tem o dom e a vocação, que a Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento, se isso eleva à consagração máxima do ministério, então vamos consagrar os jumentos. Vou reunir todos os jumentos de toda a região e vou levar para a matriz o meu pastor presidente consagrar a pastor, o jumento a pastor. Por que, irmão, você vai fazer isso? É porque o jumento profetizou para Balaão. Vou levar o papagaio, porque o papagaio fala. Entendeu? Não podemos e não estamos autorizados pelo céu para mudar a ordem das coisas. A Bíblia é bem clara: ele se viu hoje do céu e vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Porque Deus só conduziu e só autorizou esse ministério aos homens. Tem como o irmão provar isso? O irmão está dizendo que não tem pastora, não existe pastora. Mas também não existe pastor. Ah, então porque você não leu a Bíblia direito. Você não leu a Bíblia direito. Teve um que escreveu aqui, ó, nas redes sociais, dizendo que não existe pastor na Bíblia. É sinal que você é analfabeto bíblico. É isso que você é. Você é analfabeto. Você nunca leu a Bíblia. Eu vou te dar os versículos que falam sobre isso. Vou te dar. Quer dizer, o primeiro da leitura de hoje, da Bíblia, da pregação de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora, vamos esmiuçar dentro da palavra de Deus. João, capítulo 10, versículo 11. Jesus, ele se declara assim, Jesus:
Eu sou um bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Vamos continuando. Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. O que deseja o episcopado. Excelente obra deseja. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Nomeais anciões em cada cidade para a obra de Deus. Está vendo aí, irmão? Aí se você for ler as epístolas, as cartas de Paulo, os livros sagrados, livro de Romano, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Tiago, os Hebreus, está farto ali, dizendo que foi concedido aos homens o episcopado ou o ministério e a direção da igreja. Deus não autorizou levantar nenhuma mulheres a pastoras, bispa ou presbítera, e muito menos sacerdotisas. Isso é proibido pelo próprio Deus e confirmado desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando eu vi no podcast, irmão, esse pastor dizendo assim, para ludibriar os incautos, os que não têm conhecimento, se Deus não proibiu, se Deus não permitiu, por que não fazer? Isso aí é a mensagem ludibriada, está ludibriando o povo não compreender a verdade. Só tem um meio, irmão, de você saber se ele está falando a verdade ou é lendo a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, meu amigo, você nunca vai entender qual é o pastor que está com a verdade e qual é o pastor que está com a mentira. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Você precisa ler a Bíblia. O maior perigo hoje, nesses dias atuais, é o analfabeto bíblico, que é fácil de manipular. Mas aqui, nesse endereço, nas minhas redes sociais, ou na minha igreja, onde eu estou, a verdade reina. Apesar que, infelizmente, alguns que ainda não perceberam ainda a verdade, ou fingem perceber a verdade, mas a verdade reina. E sempre vai reinar. Glórias a Deus. No livro de Gênesis 49, capítulo 49, versículo 24, diz assim: o pastor de Israel, como que não tem pastor na Bíblia? Só fala de pastor masculino, homem, que foi concedido ao ministério. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Vos darei pastores com ciência e inteligência e que maneja bem a palavra da verdade. Jeremias 23, do versículo 1 ao 4. Levantarei pastores para vos apresentar. Isaías 40, versículo 11. O bom pastor apacentará o rebanho de Deus. Glórias a Deus. Como que não tem na Bíblia? Glórias a Deus. Agora, o que não tem na Bíblia é pastora, bispa, presbítera, apóstola. Isso não tem na Bíblia. E se não tem na Bíblia, esse cargo é uma farsa. Glórias a Deus. Como chegou uma para mim aí, que veio me confrontar. Teve uma mulher braba aí que veio me confrontar. Uma suposta pastora, que não existe pastora. Você está dizendo que não tem pastora? O que não tem é pastor. O seu cargo é uma farsa. Ah, irmão, eu tive que rir, irmão. Eu baixei a cabeça, tive que rir. É sério isso que você está falando? Você está falando que o meu cargo é falso? O teu que não existe na Bíblia é que é uma farsa. O meu está farto, do Gênesis até o Apocalipse. Agora o seu não tem? Eu quero ver você me provar aí, ouvintes. Eu quero ver você me provar aí, espectadores. Me mostra aí na Bíblia aí, do Gênesis até Malaquias. Me mostra aí uma sacerdotisa que Deus levantou. Me mostra aí de Mateus até Apocalipse uma pastora que Jesus levantou. Não tem, meu amigo, não tem. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, porque te falei a verdade? O que está acontecendo hoje, meus amigos, em Gálatas capítulo 3, versículo 3.
Muitos estão com comichões nos ouvidos. Por isso que não conseguem compreender a verdade do Evangelho. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, hein? Vou entregar tudinho aqui hoje. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher. E a mulher, a cabeça dos filhos, para cuidar da casa. A Bíblia é bem clara que o lugar da mulher é cuidar da casa e dos filhos. Honrar seu esposo, amar seu esposo e cuidar bem do lar. Por isso que lá em Provérbio diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Lá em Provérbio está dizendo, a mulher sábia edifica a sua casa, não é a igreja. Glórias a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 15, o apóstolo Paulo falou assim, não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Você tem que respeitar seu marido. E quantas mulheres hoje que não respeitam mais seu marido? E ainda diz que é pastora. Como é que ela é pastora? Se nem o marido de casa não respeita, quando o marido está falando a verdade para ela. Não existe pastora na Bíblia. Pelo contrário, você tem que falar para o seu marido, falar, você que é pastor, não sou eu não. Chega aí na sua igreja e fala, ó, meu amigo, eu não quero mais isso aqui não. Aqui o meu marido aqui. Por que ele é diácono e eu sou pastora? Vamos reverter isso aqui. Eu vou ser diaconisa, com prazer. E agora o meu marido é que vai ser o pastor. Não, ele não tem dom, minha amiga, ele não tem talento, não. Você está fora da Bíblia. Porque é ele que tem que ser o pastor, não eu. Entendeu aí? Eu estou mostrando na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 ao 40. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Isso é Bíblia, irmão. Paulo que escreveu isso. Ele escreveu a igreja de Corinto, essa ordenança, e depois escreveu uma carta a Timóteo, também falando sobre isso, graças a Deus, a carta a Timóteo é a carta aos Coríntios, entendeu? Há uma diferença muito grande em profissão e encargo eclesiástico. Só que o que está acontecendo hoje nas igrejas, irmão, é que por causa do liberalismo, muitas coisas erradas têm acontecido dentro das igrejas. Há uma infiltração bem minuciosa e oculta dentro das igrejas. Uma infiltração do socialismo, do comunismo, do esquerdismo e até do feminismo, onde tem deturpado a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina. Aí fica esses escribas, fariseus, saduceus, herodianos, deturpando a verdade, distorcendo, falando que Deus só quer o coração. Cuidado, meu amigo e minha amiga, porque nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo. Se a Bíblia fala sobre a doutrina de Jezabel, no Antigo Testamento, ela foi repreendida pelo profeta Elias. No Novo Testamento, o pastor foi repreendido por Jesus, porque estava aceitando a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Devemos voltar às Escrituras Sagradas para saber se ainda verdadeiramente estamos indo para o reino dos céus. Eu faço um desafio com você aqui, meu amigo e minha amiga. Eu quero que você me prove aqui, escreva aí. E eu sei que você não vai conseguir provar. Eu quero que você me prove aí, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa, pelo menos uma só, que foi autorizada por Deus para lidar direto lá no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Uma só. Aí, e Débora? Débora foi juíza. Não é carga eclesiástica, é profissão. E Hulda é profetisa. Esther, ela foi rainha. Não é cargo eclesiástico. E Ruth, trabalhadora do campo. E Miriam era instrumentista. Entendeu? Me prove aí do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa. Todas essas que eu acabei de citar agora,
nenhuma delas trabalhou no tabernáculo de Moisés e nem no templo de Salomão. Eram só homens que estavam liderando o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Para você ver quando Moisés estava fadigado, Deus mandou Moisés consagrar Zípora, a mulher dele. O que Deus falou com Moisés? Moisés, escolhe aí 70 anciões de boa reputação e marido de uma mulher só e os consagre. Ore por eles, e o poder que está sobre ti descerá sobre eles, e eles te ajudarão nessa obra. Entendeu aí, irmão? 70, nenhuma mulher foi levantada para dirigir o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão. Nenhuma delas foi levantada para ser sacerdotisa. Teve mulheres extraordinárias no Antigo Testamento, que eu acabei de falar, como Débora, Uda, Esther, Ruth, Miriam, mas nenhuma dessas foram convidadas para ser sacerdotisa. O que está acontecendo hoje é erros doutrinários, erros bíblicos e erros espirituais. Não sei se é de propósito, ou de repente a pessoa está sem raciocínio, não está compreendendo o que está fazendo. Mas estou te ensinando aqui, ó, corretamente, como que tem que ser. No Antigo Testamento, você não conseguiu me provar? Então eu vou te dar mais uma chance. Vamos para o Novo Testamento. Eu quero que você me prove de Mateus até Apocalipse, em qual livro de Mateus até Apocalipse, que Jesus levantou uma pastora, uma presbítera, uma apóstola, uma bispa, para lhe trabalhar direto, liderando a igreja eclesiasticamente, liderando a igreja, o templo, a sinagoga, a congregação. Maria foi só para ser mãe de Jesus. Isabel, só para ser a mãe de João Batista no deserto, pregador marreta. Ana foi só para profetizar, para confirmar que o sacerdote estava levantando o Filho de Deus que havia nascido nesse mundo. As mulheres que serviram a Jesus seus bens, não, elas foram só contribuintes da obra, da oferta. As mulheres que ajudaram Paulo, não, outras contribuintes também da obra. Nenhuma dessas foram levantadas para ser pastora, presbítera, apóstola ou bispa. Nenhuma delas. Então, o que está acontecendo agora, nos dias atuais, é tudo antibíblico, o que está acontecendo. Agora vamos entender, vamos se aprofundar no raciocínio. Entendeu? Jesus levanta 12 apóstolos. Não levanta nenhuma mulher ao apostolado. Levanta 12 apóstolos. Jesus não poderia ter levantado a mãe dele, a apóstola, também? Não poderia? Por que Jesus não levantou a mãe dele, a apóstola, hein? Vocês poderiam me explicar? Que filho ruim, hein? Que filho rebelde, que dá oportunidade a 12 homens que nem da família não é, para levantar apóstolo, e não levanta a própria mãe? Ele tirou a mãe da mamata? Deu essa mamata para 12 homens que nem da família não era, e os da família ele não honrou? É isso que você está dizendo? Meu irmão, tome muito cuidado. Que Jesus ele falou assim, que não vai ser tirado um tio, uma vírgula e nem uma letra da lei de Deus. O que tal tirar vai ser lançado no fogo do inferno. O próprio Apocalipse fala sobre isso. Os que acrescentam mais do que tira. Acrescentou a mais ou tirou, vai ter maldição e perdição eterna. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque o santo aqui é de barro. A mensagem está ficando muito boa, irmão. Muito boa mesmo. Mas vamos lá. Você não consegue provar, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Então, tudo isso que está acontecendo é uma mentira. Se não existe na Bíblia esses cargos, é o quê? Uma mentira. Glórias a Deus. Ah, mas Raquel, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, ela era pastora assim, de animais. Mas quem conduziu o povo
para a promessa foi Jacó, quando começou a trazer os descendentes. Não foi Raquel. Entendeu? Não confunde as coisas. Glória a Deus. Então, de Gênesis até Malaquias, não tem sacerdotisa nenhuma que foi convidado. De Mateus até Apocalipse, não tem pastora, presbítera, bispa e nada também que foram convidados. Mas vamos continuando. Por que essas coisas estão acontecendo? Se você olhar bem e se aprofundar bem minuciosamente nas Escrituras, é a doutrina de Jezabel que está predominando. No Antigo Testamento, 1 Reis, do versículo 16, do capítulo 16, versículo 29 ao 34, Elias profetizou a ruína de Jezabel e a destruição de toda a casa de Acabe que entrou por aquele caminho. Aí você vem para o Apocalipse, Novo Testamento. Meu irmão, para que Jesus foi lembrar isso, meu irmão? Para quê? Para que Jesus foi lembrar isso no Novo Testamento? Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante, a repreensão do pastor que estava concordando com o espírito de Jezabel. Meu irmão, meu amigo e minha amiga, uma mentira repetida mais de 20 vezes como verdade, ela vai se tornar em verdade. Entendeu? Por isso que temos que voltar urgentemente para as Escrituras. Temos que voltar. Quando aquele pastor no podcast falou assim, se a Bíblia não permite, se a Bíblia não proíbe, não tem nada a ver com colocar. Claro que tem proibição nas Escrituras. Do Gênesis até o Apocalipse. É que eles ficam disfarçando, misturando a verdade com a mentira. É como aquilo que eu falei. Entrou uma mentira na igreja, a restante vai vir tudo atrás. Tu viu o que aconteceu naquele congresso famoso? Uma suposta lá pastora, que não é pastora, ela só é irmã. Que não existe pastora na Bíblia. Chegou no congresso falando que os pastores estão acoitando coisa errada dentro da igreja. E a acusação que ela fez foi grave, tá? E o pastor presidente daquele congresso ficou com cara de tacho, cara de idiota lá. Era para ele levantar na mesma hora, irmão, ia repreender. Era para ele levantar e falar, ô irmã, você vai ter que provar isso aí que você está falando, hein? Porque eu sou pastor há mais de 20 anos. E eu nunca coitei nada de ninguém. Você vai ter que provar isso aí. Mas não, ele ficou com cara de tacho. E o povo também, idiotizado. É isso aí. Fala que verdade, irmão. Era um monte de mentira ali misturado com verdade demais. Se você prestar atenção na pregação dela, é uma pregação toda distorcida, cheia de mentira. A gente que é formado, que conhece as escrituras do Gênesis até o Apocalipse, e eu que tenho a minha formação teológica, entendeu? Aonde na teologia nos dá o dom da interpretação, da homilética, a hermenêutica, como se interpretar, você vê que era uma mentira a pregação dela. Vou beber água, porque o santo aqui é de barro. Vou beber água para lubrificar. Aí se você analisar a pregação, irmão, você vai ver que a pregação está toda distorcida, dando ênfase total, exaltando a mulher lá em cima. Presta atenção na pregação. Enquanto que a pregação, a mensagem mesmo real nas escrituras, não é naquele sentido. A mesma coisa agora aconteceu tem pouco tempo, num evento de mulher que eu tive, a mulher estava pregando no altar, distorcendo a Bíblia. E eu estava lá debaixo, eu estava só percebendo, eu estava só vendo assim, meu Deus, que isso, gente? A situação está mais grave, irmão, do que se possa imaginar. E a mulher entrava falando sobre a rainha Esther. Olha como Deus levantou as mulheres, como as mulheres são protagonistas. A rainha Esther que salvou o seu povo
mas em momento nenhum a mulher falava sobre a rebeldia da rainha Vasti. Em todo momento era só as mulheres protagonistas. As mulheres são melhores do que os homens. E os homens tudo com cara de taxa. Eu só sei que eu estava vendo a mensagem e estava fazendo assim. Eu falei, Deus me livre, mano. O negócio está mais sério do que se possa imaginar. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o que diz lá em 2 Timóteo, hoje está se cumprindo na íntegra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Vê aí a sua Bíblia. Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Pelas árvores se conhecem os frutos, sim, mas do coração é que sai a verdadeira aparência da pessoa. Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20. Que do coração procede a saída da vida. Agora, como aquele pastor falou que não há proibição nenhuma, vou te dar os versículos aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Os deveres das mulheres. Está ali. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 24, versículo 25 ao 33. Os deveres domésticos. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Entendeu? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 17. Fala acerca do casamento e o comportamento da mulher diante do marido no lar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 16. Cristo é a cabeça do varão, varão a cabeça da mulher, mulher a cabeça dos filhos. Vamos lá, tem mais ainda. Ó. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Os deveres das mulheres e dos maridos. Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 15. As mulheres, ensinai as mais novas a amar seus maridos. Aí os ensinamentos aí. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E o teu marido te dominará. O teu desejo será do teu marido. Diz que elas têm medo. Porque essa que é a ordem certa. Por isso que dá essa distorção aí, meu irmão. Entendeu? Uma mentira repetida diversas vezes como verdade se torna verdade. Aonde é que está escrito na Bíblia, irmão? Onde que está escrito na Bíblia que a mulher é melhor do que o homem no ministério? Aonde? Então eles vêm perpetuando, repetindo essa mentira, e já tem muita gente que acredita nisso. Enquanto que a Bíblia diz que é para o homem cuidar da mulher, porque a mulher é o vaso mais fraco. E Deus falou, assim como Jesus falou ao Espírito Santo, que é para o homem liderar o seu lar e a igreja, e não a mulher. Está tudo errado, irmão, está tudo fora. Estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. Jesus está voltando. No livro de Salmo, capítulo 4, versículo 2, diz que isso é vaidade de vaidade, assim como Eclesiastes diz, vaidade de vaidade. É o que está hoje predominando em tudo quanto é lugar. Eu já estou terminando, irmão. Já estou terminando. Glória a Deus. E não confunde dons e talento, não. Porque em Romanos diz, dons e talento Deus dá sem arrependimento. Em Joel e no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Glória a Deus. Dos dons e o talento. Nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. Jesus está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Devemos estudar mais as Escrituras, porque o tempo do fim já se aproxima. Irmão, é muito clara as Escrituras. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 18, 12 ao 16, diz assim, Jesus escolheu 12 apóstolos, homens. No livro de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 24, Jesus foi ali e escolheu mais 70 discípulos e os enviou de dois em dois. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 ao 11, escolheu mais de 500 e os enviou na obra. E aí foi indo. E se você for ver as escrituras, nenhuma dessas ordens foi mudada. Nenhuma foi mudada. Tudo foi de acordo conforme a vontade de Deus. Entendeu, meus irmãos?
Mas o que o irmão quer dizer com isso? Então deve-se proibir as mulheres? Não, de jeito nenhum. Deixa elas fazer a obra. Mas fazer a obra corretamente, não distorcendo as escrituras. Dá para ela ser missionária, que não vai ter tão agravante. Agora, quando você joga ela para pastora, bispa ou presbítera, aí você já está distorcendo as escrituras. Porque os dons e a vocação, Deus dá sem arrependimento. Mas, irmão, então define aí o papel da mulher, então. Vou definir. O papel das mulheres, ela pode orar, profetizar, evangelizar, cantar louvores em público, falar em línguas. Entendeu? Ela pode usar os dons de Deus para curar também, orando as pessoas. Ela pode profetizar, fazer maravilhas. Ela pode ensinar as mulheres a amar seus maridos, conforme está escrito. Ela pode trazer outros para Jesus ali os salvar. Ela pode ensinar até particularmente. Ela pode profetizar, fazer a obra de Deus. Entendeu? Agora, o que ela não pode é tentar exercer um cargo que não lhe foi concedido. Porque se é assim, irmão, se é para consagrar porque está profetizando e falando, então nós vamos consagrar o jumento a pastor, porque o jumento falou. Nós vamos consagrar o papagaio a bispo, porque o papagaio repete tudo que se fala. Nós vamos consagrar os presbíteros, entendeu? Que são as aves de rapina que falam. Nós vamos consagrar os corvos a diácono, glórias a Deus, porque os corvos serviram a Elias, entendeu? Nós vamos consagrar a baleia a missionário, nós vamos consagrar o ventre a obreiro, nós vamos consagrar as árvores a levitas, nós vamos consagrar os oceanos salgado e doce a membro da igreja, nós vamos consagrar o sol e a lua a maestro, e nós vamos consagrar as estrelas a coral para louvar a Deus. Não podemos mudar a ordem das coisas. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quando eu falei consagrar o jumento a pastor, o jumento falou para Balaão, tirando ele do caminho errado. Quando eu falei para consagrar o papagaio a bispo, é porque o papagaio até hoje fala. Quando eu falei para consagrar os corvos a diácono, o diaconato é aquele que serve, então. Os corvos serviram a Elias. Quando eu falei para consagrar a baleia a missionário, é porque a baleia fez missão. Levou Jonas para poder pregar em Nínive, ou em Nínive. Quando eu falei para consagrar o vento e o mar obreiro, porque eles obedeceram a Jesus. Quando Jesus falou, vento e mar, aquiete, houve uma bonança. Quando eu falei para consagrar as árvores a levitas, é porque a Bíblia diz que quando o Senhor se aproxima da natureza, as árvores começam a bater palma louvando a Deus, as águas começam a bater palma louvando a Deus, que são os oceanos, salgado e doce, o sol e a lua, a maestro, e tudo isso está na Bíblia. Mas eles não foram consagrados ao ministério. Então por que eu tenho que fazer consagrações estranhas? Entendeu, meu amigo e minha amiga? Gente, eu vou ficar por aqui mesmo. Já te mostrei aí, já ensinei. Só vai andar errado se você quiser. Te mostrei aí no Antigo Testamento, conforme foi que Deus fez, orientando Moisés e os outros que vieram depois de Moisés. Te mostrei no Novo Testamento o que foi que Jesus fez, levantando 12 discípulos, 70 discípulos, mais discípulos. Glória a Deus. Te mostrei aí o que foi que o Espírito Santo fez no Antigo e no Novo Testamento, a ordem certa. Agora, é você e Deus. É você e Deus. Eu não posso fazer mais nada além disso. Eu fico por aqui mesmo, prometendo voltar, meus irmãos, com mais mensagem bíblica para todos vocês. E para fazer o fechamento, eu vou deixar o livro do Apocalipse. Glórias a Deus. Eu vou ler isso aqui, onde eu li, que foi a mensagem de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade do conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados pela roda, por todo o vento de doutrina. Cuidado com esses ventos de doutrina aí. Pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguimos a verdade com amor e caridade, crescendo em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez aumentar a justa operação para a edificação em amor. Entendeu, meus irmãos? Mais claro do que isso, irmão, é impossível. E para terminarmos, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 e 19. O que tirar vai perder a salvação. E o que acrescentar a mais, todas as pragas escritas na Bíblia vai vir sobre você. Tome muito cuidado, porque as heresias, que são as falsas doutrinas, que são ensinamentos contrários à verdade bíblica. E tome muito cuidado com as seitas, que é um grupo de pessoas que são ensinadores e distorcedores das Escrituras Sagradas. Então, muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Eu vou terminar com uma oração em nome de Jesus. Vamos orar então para o final de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, Jesus. Meu Deus, Jesus. Muito obrigado por esse dia de hoje e pela revelação da palavra. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, Jesus. Abençoa cada dia com as ricas dos céus. Entra com providência a cada dia. Nos ajuda, Senhor. Agora venha nos dar um sono tranquilo. Venha nos dar uns dias tranquilos, para que nós possamos continuar na tua verdade, meu Deus. Abençoa esse homem, esta mulher que está comigo até agora, pelas mídias sociais e redes sociais. Entra com providência a cada dia. Abençoa os que estão empregados e abre uma porta para os que estão desempregados. Meu Deus, eu entrego cada vida nas tuas mãos, te acerto da vitória. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. E até uma próxima, se Deus quiser. Estaremos novamente aqui com a palavra profética em nome de Jesus.